Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou acadêmica de medicina da FAMED UFAL e junto com meu amigo Pedro Rocha iremos conversar um pouquinho a respeito das alterações séricas do sódio e como tratar. Iniciando pela hipernatremia, podemos dizer que ela é definida como sódio sérico acima de 145 miliequivalente por litro. Além disso, ela é comum em pacientes recém-nascidos, lactentes, idosos, indivíduos com rebaixamento de nível de consciência, intubados ou gravemente enfermos. Ela então reflete o grau de desidratação do paciente. Logo, quanto maior a anatremia, maior a desidratação. Em pacientes alertas e com acesso à água, a hipernatremia só ocorre se houver alterações do mecanismo da sede. Partindo então para a classificação, que traz consigo alguns aspectos etiológicos, podemos dizer que a hipernatremia pode ser classificada clinicamente em hipovolêmica, quando o paciente perde água livre e sódio, porém mais água do que sódio, pode ocorrer por perdas renais, por exemplo, uso de diuréticos, ou extrarrenais de água, por exemplo, a diarreia. Pode também ser euvolêmica, que ocorre na maioria das vezes por desidratação, ou seja, ocorre perda de água livre do plasma, porém a quantidade total de sódio corporal não muda. Nessa situação, poderia ocorrer por diabetes insípidos e ou perdas insensíveis, por exemplo, sudorese e taquipneia. Na hipervolêmica, a sobrecarga de volume, geralmente devido à infusão excessiva de soluções cristalóides. Pode ocorrer também devido a erros em hemodiálise ou ingesta excessiva de sal, que pode acontecer numa tentativa de suicídio, por exemplo. Nos achados clínicos, há de se dizer que são dependentes da velocidade de instalação da hipernatremia e sua gravidade. Aqui nós temos uma tabela do livro de Medicina de Emergência da USP em que correlaciona-se os sintomas ao tempo de evolução da hipernatremia. Mais especificamente no exame físico, temos a hipotensão ortostática, aumento da frequência cardíaca em ortostase, sinais e sintomas de desidratação, edema de extremidades caso haja sobrecarga volêmica associada, além da avaliação neurológica que provavelmente estará alterada nesse tipo de paciente. Falando no diagnóstico e tratamento, vale dizer que ele é clínico, associado ao laboratorial, ou seja, a dosagem de sódio acima de 145 miliequivalente por litro. Então, é necessário identificar a etiologia, ou seja, a causa base, e descartar outras causas de hipernatremia para que se faça um tratamento individualizado. Mas, de modo geral, a reposição volêmica é feita com água potável por via oral ou soro glicosado a 5% por catéter enteral. Caso seja necessário, faça salina hipotônica via parenteral e há de se calcular o déficit de água livre através de algumas fórmulas. E aqui eu trouxe algumas que são individualizadas de acordo com o sexo, homem ou mulher, vocês poderão ver com calma pausando o vídeo. Volto a falar do diagnóstico e tratamento, pois ao final do cálculo você adiciona 1.500 ml referentes às perdas insensíveis. Além disso, preciso dizer que é necessário evitar uma queda maior que 10 miliequivalente por litro dia de sódio, a fim de se evitar o edema cerebral. Além disso, dizer que a indicação de internação hospitalar é feita em pacientes com hipernatremia com sintomas graves ou com valores de sódio entre 155 a 160 miliequivalente por litro. Olá, aqui é Pedro Rocha, acadêmico de medicina, falando sobre hiponatremia. A hiponatremia é importante ressaltar que não é uma doença, mas sim uma reação fisiopatológica a um distúrbio hídrico pré-estabelecido. Designa-se, portanto, a hiponatremia valores séricos de sódio abaixo de 135. Mas se esses valores estiverem entre 130 e 135, essa hiponatremia pode ser classificada como leve. Já entre os valores de 125 e 130, uma hiponatremia moderada, e abaixo de 125, uma hiponatremia severa. Com relação ao tempo, pode-se classificá-la em hiponatremia aguda, se for instalada em menos de 48 horas, e hiponatremia crônica, caso seja a mais de 48 horas. Com relação aos sintomas do paciente, a hiponatremia pode ser classificada em moderadamente sintomática, se ele apresentar somente náuseas sem vômitos, com confusão e cefaleias, ou severamente sintomática, se apresentar vômitos, dificuldade cardiorrespiratória, sonolência profunda e anormal, convulsões ou até mesmo coma. A osmolalidade também classifica a hiponatremia. Se esta for abaixo de 275 milhasmols por quilo de água, trata-se de uma hiponatremia hipotônica. Se for entre 275 e 295 milhasmols por quilo de água, uma hiponatremia isotônica.
e hipertônica se for acima de 295 milhasmols por quilo de água. Além disso, com relação ao líquido extracelular, a hiponatremia é classificada em hipovolêmica, normovolêmica e hipervolêmica. Para o tratamento, basta atentar-se às classificações de severidade e de tempo, pois as guidelines europeias e norte-americanas recomendam distinguir entre hiponatremias agudas e crônicas e sua severidade. Além disso, atentar-se ao risco de mielinólise osmótica pontina, devido à rápida elevação sódica plasmática. O limite de elevação sódica por dia é de 10 milimols, 6 e 8 milimols por dia, segundo a fórmula de Adroguet-Madias. E para realizar o tratamento da hiponatremia, sendo ela crônica assintomática, basta restrição hídrica, utilizar um antagonista do receptor de vasopressina 2, o tolvaptan, aplicar furosemida, suspender os tiazídicos e, claro, manejar a doença clínica de base, que é o que está causando a descompensação hídrica. Se for uma hiponatremia crônica ou aguda, ambas sintomáticas, deve-se utilizar soro a 3%, soro hipertônico. Este possui 513 miliequivalentes de sódio, e aí então você vai aumentar o sódio sérico em 1 miliequivalente por hora nas primeiras 3 horas, e então aumentar o sódio sérico em meio miliequivalente por litro por hora nas próximas 21 horas. Não pode exceder 10 miliequivalentes por dia. Pode também associar a furosemida, meio miligrama ou 1 miligrama por quilo endovenoso, em caso de síndrome da secreção inapropriada do antidiurético. Muito obrigado.